Bem-vindos, amiguinhos, e hoje qual desenho vamos fazer aqui no canal? Pensa, eu acho que vai ser de um joguinho e de um desenho. Olha ele aí, Cuphead. Vamos lá, esse super vídeo, desenha esse garotão. Vamos lá, rapaziada, hoje vou fazer com vocês aqui um personagem que todo mundo conhece, as xícaras. E hoje eu vou fazer o vermelhinho, que são a dupla Cuphead. Vou fazer um. Se gostarem, deixa o like, se inscreve no canal e deixa um comentário. E a gente vai fazer a dupla. Hoje eu vou começar aqui com a minha 07 e vou fazer esse speedrun aqui, ó. Vou acelerar o vídeo aqui e vamos ver como é que ficou. Vocês vão ver que top. Então, pessoal, estou finalizando aqui. Qualquer material que for usado no vídeo, todos na verdade, vou deixar aqui na descrição. Deixa aquele like, compartilha aí, se inscreve no canal e deixa aqui no comentário qual o próximo desenho a gente vai fazer aqui no canal, qual vamos trazer aqui. E olha aí, finalizado aí como é que ficou top. Facinho, só com material baratinho, você pode fazer em casa, mostrar pro amiguinho. Galera, vou nessa, até o próximo vídeo.